Oi, 下午好, boa tarde, oi pessoal, eu sou a professora Val. Sábado à tarde, a gente sabe, hoje temos aula Ela uma vez na China, história chinesa com a professora Val, ok? Então, a gente não teve aula na semana passada, porque eu viajei. Então, hoje a gente vai continuar a falar sobre a dinastia Xizhou. Então, sabemos que a dinastia Xizhou está chegando no fim. Aí, o outro apelido que vai acontecer, uma nova época, é chamado Dongzhou, que é Zhou Oriental. Eu avisei. Essa parte é a parte tão incrível. Tantas coisas para a gente falar. Tá? Eu posso falar que é uma época, talvez, um dos mais animados de todos os tempos. Qualquer livro famoso chinês que você ouviu falar, eu acho, talvez 90% é dessa época. Então, por isso, o estudo vai ser muito, muito interessante. Mas, porque a gente já teve bastante aula, desde o início até hoje, já são 26 aulas. Então, no mês de julho, a gente terá uma folga, para a gente descansar um mês e depois, em agosto, a gente vai voltar para estudar a nova época, ok? Tá, então, deixa as pessoas entrar e já a gente vai começar, tá? Então, para quem não conhece esse objeto, a aula de elementos na China, a aula de história chinesa geral, foi criada por mim, professora Bao. Então, o motivo para mais gente que interessado, mas não tem oportunidade, não tem chance para aprender história, tem oportunidade para aproveitar a cultura e história que eu amo da China, ok? Então, como professora de língua chinesa, que ensina história, na verdade, faz parte do meu ensino. Então, quem estuda chinês comigo sabe que eu ensino história e cultura diretamente juntos com a língua. Porque, na minha opinião, estudar língua chinesa é estudar história chinesa. É a mesma coisa. Então, não pode separar as duas coisas, tá? Então, para você estudar qualquer língua, na verdade, estudar história ou cultura, a vida da pessoa é um jeito que mais próximo você pode ter contato ou experiência com a cultura local. Então, quando mora muito longe no Brasil, que a gente não tem muita chance para conhecer a China, como? Estudar língua. Esse é o primeiro passo, ok? Então, agora, para quem não sabe, terá uma nova turma no julho para estudar chinês. Se você já viu como eu ensino história, imagina como eu ensino a língua chinesa, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Então, a pessoa que estuda chinês comigo tem o direito de assistir a aula ao vivo de alunos da China, gratuitamente, tá? 好的，então vamos voltar. 下午好, ok, Luiz? 好, Nadia, 好的, então vamos voltar. Que eu já falei um pouquinho para as pessoas que avisando a mês que vem, no julho, é folga. E a gente já estudou bastante, então chegando a época para a gente descansar um pouquinho. Em agosto, a gente vai voltar normal, ok? 好的, então agora eu vou colocar o slide. Última vez, a gente estava falando, chegando ao fim da dinastia Xizhou, Zhou Ocidental, não é? Então, já sentia que o rei Xuanwang, que ele tentou muito, bastante tentativo dele, mas quando ele já foi, chegamos no momento de último rei, Youwang. Esse que a gente vai falar hoje. Então, no fim, eu acho, o fim da dinastia Xizhou, que é muito dramática. Porque no início de Zhou Chao, quando Zhou Chao começou, que eu já falei que Zhou é diferente. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é chamado Xizhou, que a gente está estudando agora. Então, é Zhou Ocidental. Por que é ocidental? Porque a capital Haojing, que ele fica no oeste. Por isso é chamado Zhou Ocidental. Então, quando tem uma nova época, que logo depois a gente vai estudar no agosto, é chamado Dongzhou. Esse é o Zhou Oriental. Por que oriental? Porque a capital mudou para a capital do norte. Qual é? Aquela cidade incrível chamada Luoyi. Hoje em dia é Luoyang. Não é? Lembra que Kyoto, no Japão, na verdade, é baseado na cidade de Luoyi. Então, a dinastia Zhou, a gente sabe, de prática, existem duas capitais. Então, temos Luoyi, que na oriental, e também tem o ocidental, que é Haojing, que é o original. Então, não somente uma vez na história da China que a dinastia tem duas capitais, tá?
mas a Zhou Chao era. Só que depois, hoje, eles vai se mudar. Eu acho que essa mudança não foi uma coisa de prazer, foi meio forçada, não tem mais saída. Tá? Então, metade do reino que já foi, então o rei tinha que se mudar para Luoyi, que fica no leste. Aí começou uma nova época chamada Zhou Oriental, por causa disso, Dongzhou, tá? Então, vamos ver no fim o que aconteceu, que eu vou colocar agora a nossa slide. Agora, 好，请稍等，我们请用。好，这里 pronto， 好的 ，pronto， 好的 ，tá vendo? Aqui, 好。Então, dinastia Xizhou, parte 8. E normalmente eu coloco um objeto, uma coisa histórica, tá? Então, porque a Zhou é uma época magnífica de bronze. Então, a gente já vê bastante coisa bronze, objeto bronze. Claro que o dinastia anterior, Shan Chao, tinha bastante também. Mas hoje eu coloquei um retrato. É uma mulher. Esse é muito raro, né, gente? Eu acho que eu nunca coloquei, tá? Então, no futuro, a gente vai ver mais. Esse retrato, que o pintor chamado Zhou Peichun, tá? Na verdade, ele é um pintor de século XIX. Ele é um tipo de pintor que fazia o desenho, vamos falar, popular, tá? É uma arte popular. No século XIX, ele deixou bastante desenhos, geralmente são as figuras históricas, geralmente são as mulheres, figura feminina na história da China. Então, claro que fez cartão postal, livro popular, tem muitas ilustrações dele, tá? A gente, que uma pena que a gente não sabe muito sobre a biografia desse artista, só conheceu o desenho dele. Então, eu escolhi esse desenho dele. Esse é o quê? É o Bao Si, tá? Bao Si é o nome dela. Então, é a rainha de Youwang, que é o último rei do dinastia Xizhou. Então, o nome dela é Bao Si. Eu sou professora Bao, não é? Ei, é meu nome, o meu sobrenome, melhor falar. Professora Bao, esse que é meu sobrenome. Aqui é Bao, não tem nada a ver, gente. Um Bao e Bao, já vê duas pessoas, não é? Aqui está provando. Então, por que essa rainha está na capa? Porque a história de hoje tem muito a ver com ela. Mas, sinceramente, quando a gente estuda tudo, o processo histórico inteiro, a gente vai entender, eu acho, não é tão diretamente ligado com ela, só que tem um jeito ou tem uma tradição que gosta muito de ligar a ela com o fim de dinastia. Mas um problema de mulher? Lembra como que Shan Chao acabou? Não tinha uma rainha que chamava o que? Meixi, não é? Ela estava abandonada, não estava muito feliz com a vida dela e depois ela decidiu o quê? Dar essa informação para o Wang. Ok? Então, agora vamos ver a história hoje, tá? Vamos continuar. Então, a gente chegando desde o início de Wang até hoje, a gente no final de último rei da dinastia ocidental, da Zhou ocidental. Então, esse rei é chamado Youwang. Então, a ponto nessa linha vermelha, na verdade, desde a época de Gonghe, a gente sabe aqui, desde essa linha vermelha de Gonghe regente, então, acontece no 841 AC. Nessa época, China já tem o data concreto. Todos os eventos são sérios, dá para confiar. Então, chegar nesse pontinho, eu posso falar que ano é 770 AC, tá? Então, a história mudou. Então, isso, nova época, Dongzhou, Zhou Oriental, eu falo que é a época mais interessante. Todos os tempos. Tem tantas coisas para a gente falar, tantas figuras, tá? Aí, vamos ver, hoje, o último rei. Então, eventos e figuras. Quando a gente estuda, a gente sabe que até agora, os eventos e figuras eu escolhi na história, e principalmente tem os materiais, os recordes da história, normalmente são os reis, os grandes políticos, não é? Então, essa é a história da China, ou história de qualquer lugar do mundo, normalmente é os reis, as princesas, os generais, tá? Mas na China, a nossa história, a partir de Dongzhou vai mudar.
é um tipo de figura vai aparecer. O que é? É poetas. Então, você vai ter poeta, você vai ter filosofia, você vai ter filósofo ou professor, artista. Isso é nossa história que dá muita importância. Então, até agora não apareceu, mas daqui a pouco vamos, tá? Vai haver uma parte muito importante para a nossa história. E tem razão por que isso. Então, vamos ver nossa rei. O fim da dinastia. Aí, esses dados sobre nossa Gongsheng, tá? Então, o sobrenome da família real do reino Zhou é Ji, tá? Esse sobrenome. Então, tem muitas pessoas com esse sobrenome nessa dinastia, porque muitos são os primos, os tios, primos de quantos graus. Então, eles viram, na verdade, os nobres ou vassalos nos feudos, né? Todos o mesmo sobrenome. Ok? Aí a gente vê que ano ele nasceu, que ano ele morreu. Então, vamos acontecer. Primeira coisa, aparecem as mulheres. A briga pelo favoritismo na família real. O que é isso? Eu falei que eu coloquei a Bao Si na capa da nossa aula hoje. Eu tenho razão, porque ela é muito ligada com o fim dessa dinastia. Então, a história é assim, tá? Original, a nossa rei Yuan, tá? Então, ele tem uma rainha. Rainha é chamada Shen Hou. O que é Shen Hou? Literalmente, rainha de Shen. Shen é um reino, é um feudo, na verdade. Eles formam aliança com a família real. Então, claro, a princesa casou com um rei. Então, deixa essa união mais forte ainda. Tudo bem. Então, depois, essa rainha, ela teve um filho. E esse filho era primeiro nascido, é o Di, lembra? Então, é primeiro nascido Di, da rainha. Isso significa ele virou o príncipe herdeiro. Não é esse pelo lei. Então, o famoso Zongfa, que esse lei da dinastia Zhou era assim. Ok. Só que agora, a nossa rei, ele tinha uma nova rainha. Ele gostava mais de Bao Si. Ela mais jovem, mais linda, Ok. E ela também teve um filho, mais um príncipe. Aí a gente pode imaginar em casa o que aconteceu, né? Vai ter uma briga, ciúme, com certeza. Então, comprei um filho com vavá. Ok. Aí, não, pelo que a gente sabe, tem uma lei, né? Então, mesmo você teve uma nova rainha, então a rainha tinha mais um filho, não tem problema, porque pela lei, o original, o príncipe herdeiro já foi definido. Tem que ser a primeira nascido da primeira esposa. Então, pela teoria, pela lei, não me briga nenhum, tá? Só que na real, não. E isso não é a primeira vez que vai acontecer na história da China. Já aconteceram várias vezes. Quando o imperador prefere outra esposa, outro filho, só que a primeiro filho já existe. Então, nessa vez, pela primeira vez na história da China, aconteceu. Ok, Yuan preferiu Bao Si, preferiu o filho do Bao Si. Então, lógico, a Bao Si, ela queria, pressionar o rei para o filho dela ver o príncipe herdeiro, não é? Então, só que esse é contra a lei, né? Então, qual é o resultado? Imagina, se fosse tudo certinho, seguindo a lei, eu acho que não vai ser problema. Só que tem problema. Então, a escolha do rei. Rei fez o quê? Ele destituir a rainha. Porque a rainha não é mais rainha mais. E o seu filho também. Então, o filho príncipe herdeiro original, o nome dele é Yi Jiu. Yi Jiu em Shen Hou perdeu o título. Não é mais rainha, não é mais príncipe. Aí, Bao Si se tornou a nova rainha. E, claro, o filho dela, Bo Fu, se tornou príncipe herdeiro agora. Olha, gente, lembra quando o rei mexeu com o quem vai ser a próxima sucessão? Na história, a gente falou que semana passada sobre aquele efeito borboleta no feudo Lu, o que deu? Guerra civil, não morre muita gente. E agora, esse rei Yuan, ele queria fazer coisa como ele quer também, só que ele mexe na família dele. Então, contra a lei, contra a tradição, vai dar certo, mas ele fala que ele quer assim mesmo. Ok? Então, o que acontece?
a fuga. Tinha que ter uma fuga. Porque a lenda dizendo que Bao Suo-Rei queria matou a rainha Shen Hou e o filho dela. Então, a rainha original tinha que fugir, tá? Para o reino, onde ela veio, a família dela. Então, essa fuga de Shen Hou e príncipe, tá? Eles chegaram a esse reino Shen, que lembra, reino Shen, ela já foi muitas gerações aliança com a nossa rei. Então, na verdade, são os amigos, parentes. Só que agora qual a situação? Eles mandaram a princesa casou com o rei. Agora o rei queria matar a rainha, queria matar o príncipe. Então, os dois tinham que sair correndo. Ok? O que você acha se você foi o Marquês de Shen? Esse é o problema. Então, Shangguo fica no oeste, na fronteira. Então, quando você tem uma aliança muito forte com um reino ficar na fronteira, esse garante a segurança do reino. Então, o Marquês, quando ele vê a família voltou e ainda ninguém correndo, saindo da capital, então, o que ele sentia nesse momento? Ok, vingança, não é? Muito fácil imaginar. Então, que tipo de vingança ele pode fazer? O trabalho dele não era que garantia a segurança da fronteira? Que tal agora a gente abandonar esse trabalho até vamos achar uma ajuda? Quem pode ajudar? A China sempre tem mais um problema. No norte e oeste, o quê? Os nômades, não é? Então, que tal a gente vai lá chamar os nômades? União com eles e atacar o Zhou. Então, esse problema totalmente criado pela essa briga, ou pelo rei. Ele escolheu o Bao Si e o filho dele. Ok? E ainda queria matar a primeira esposa e o filho. Então, final da conta, a vingança. Ok? Então, essa vingança aconteceu o quê? O fim da dinastia Shizhou. 771 AC, antes de Cristo, o Marquês de Shen reuniu os nômades Xuanzhong. E eu falei que lembra esse nome, Zhong, tá? Então, na época de Xuan Wang, ele tentou muito, bastante guerra que o rei anterior era contra esse Zhong. Só que o último perdeu muito, lembra? Mas agora, reuniu um Xuanzhong e do oeste e conquistaram a capital Haojin. Tinha um incêndio enorme, a lenda dizendo. Tá? Queimaram o palácio inteiro. Então, durante essa conquista, Youan e o filho do Bao Si Bofu, aquele príncipe novo, ok, foram mortos. Aí depois, os nobres no capital fugiram para o capital oriental. Agora entendeu o que aconteceu? Porque Zhou agora veio Zhou Oriental, no leste, porque agora a capital na lua, e por isso perderam Haojin, que está no oeste. Aí, o último, os vassalos, tá? O resto dos vassalos, apoiaram o príncipe herdeiro original, porque eles acham esse que é o lei, esse é o certo. Então, eles apoiaram o original, o príncipe. Então, príncipe Yi-Jiu, que é o filho de Shen Hou, e virou o novo rei. O nome dele é Ping Wang. Então, Ping Wang é o primeiro rei do Dongzhou, Zhou Oriental. Capital fica no Luoyi. Ok? Então, nesse lado, que no lado esquerdo, a gente vê um desenho, não é? Esse desenho foi de século XVIII, meio recente. Mas a história, eu colocando aqui, a brincadeira com os vassalos do rei. Brincadeira? Até agora a gente entende tudo que eu falei. Tinha briga na família, preferiu uma rainha, não preferiu outra, e queria mudar o príncipe, tudo bem. Mas depois, isso causar o quê? A fuga de príncipe e a mãe dele para voltar para o reino deles, original de Shen. E isso deixa uma vingança, aconteceu de Marquês de Shen, porque ele está com muita raiva, como que o rei poderia tratar a família dele. Então, ele uniu os nômades no oeste,
atacaram Hao Jing e acabou a dinastia. Tudo isso a gente tem dados muito sérios, tem muitas coisas de gravação, tem registro muito sério e muitos lados para provar realmente foi assim, ok? Então, isso para a gente é meio lógico também, muito fácil para entender como, porque até chegar a esse ponto, ok? Só que a história da China, história de muitos lugares também, às vezes a gente tem algumas versões mais interessantes do que a realidade. Porque até nesse ponto, eu estou falando para vocês briga, aí depois de Quan Rong juntos com Shen, que conquistar a capital, esse é fato. Mas, vamos colocar uma coisa mais interessante para a gente entender um pouquinho melhor essa história, tá? Aí depois de capital caiu, aí 770 a.C., o início da nova época da dinastia Zhou começou. Esse aqui é Zhou Oriental, Dongzhou. Eu falei que é a época mais animada, mais interessante. Aí no fundo desse slide eu colocar um Hufu. O que é Hufu? É o chave de tigre do comandante. Vocês sabem que eu nunca escolho coisa random, não tem nada a ver com o assunto. Qualquer objeto aparecer aqui tem uma razão, tá? Então, esse chave de tigre, no futuro, quando a gente começar a estudar, falar sobre o Zhou Oriental, eu vou falar bastante sobre ele. O que é isso, esse chave? É um objeto fantástico. Ele é usado, na verdade, ele é meio uma senha, tá? É uma chave para o imperador, ou rei, no futuro, todos esses vassalos vai mudar o título deles. Alguns se chamam de rei. Não é mais vassalo, não é mais duque, porque agora China vai separar. Como assim? Zhou, Dongzhou, esse Zhou Oriental, é uma época, países são muito divididos. Não é mais aquela coisa como Xizhou, todo mundo unindo, tá? Envolve esse filho celestial, o rei no centro. Não tem nada disso mais. Então, o país é dividido. Então, você comandar um militar, a força para outra guerra, tudo isso, quando você precisa mandar aquele comando, como que eu vou saber esse tipo ordem, mandado é realmente vem do rei? Aí isso vai precisar uma chave. Essa chave de tigre é típica, tá? Quando chegamos, a gente vai falar, mas é um objeto muito bonito.